Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ontem ele nos falou, misericórdia quero, não ofertas. Vim buscar pecadores e não justos. Ele disse àquele povo: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. A Bíblia diz: Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas todo aquele que aquebranta seu coração, que tem um coração arrependido, ele se torna justificado por o único que foi o elo da perfeição, o único que cumpriu como homem e também como Deus a lei. Jesus, se não viesse, ninguém seria condenado, ninguém seria por culpado, mas como ele veio e cumpriu, Deus o justificou, e ele justifica todo aquele que o alcança, todo aquele que o segue. Em Tiago 1:27 vai nos falar sobre a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada. Religião vem do latim religare, que significa resgatar a ligação perdida pelo pecado que entrou através do homem Adão. E só há uma forma desta ligação ser refeita. Só há um mediador entre Deus e homens, Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele que nos concede esta ligação é aquele que veio do céu, que nos ensina como cumprir a lei em obediência, que somente através dele, que assim como Deus o justificou, como Deus o tornou verdadeiro, porque ele falou do Pai, que é a verdade, assim todo aquele que o segue não fala de si mesmo, fala do seu Espírito enviado pelo Deus vivo, e fala das suas verdades. E ele diz que a religião sincera é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Mas muitos que alcançaram essa graça, esse favor imerecido, hoje está como Isaías 1:23 diz: seus líderes se rebelaram, mancomunados com ladrões. Todos eles amam o suborno e estão sempre à busca de presentes e recompensas materiais. Profetizam em troca de prata, porque perderam o temor de Deus. Quando se perde o temor de Deus, é o princípio da sabedoria. Já não se tem a sabedoria refinada, pura do alto dos céus. Seguem uma sabedoria de hipocrisia, que não é pura, já não se consulta, já não se tem a dependência do Espírito para nada. Fazem alianças com homens que estão prontos a derramar sangue inocente, fazem projetos e planos de entendimento de próprios olhos, de um coração duro que não procede da verdade de Deus. Mas Jesus, ele é aquele que tem compaixão do seu povo. A Bíblia diz que ele ajuntará as ovelhas que não têm pastor, uma por uma. O pequeno rebanho, existe um pequeno rebanho que não se corrompeu, que não se entregou a este Deus Mamon, porque a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ainda há verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aqueles que mantêm no seu coração o óleo, que são os mandamentos. Aqueles que seguem o Evangelho, do qual é a especiaria que se produz
o bom perfume, exalam o bom perfume. Aqueles que não permitiram que uma mosca caísse e estragasse toda a essência. E a estes o Pai está à procura, a estes que oram de dia e de noite, que meditam na sua palavra, que reconhecem que só há um mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus. Só há Ele que é justo e santo e Ele nos purifica. Jesus disse ali a seus discípulos: vós por estas palavras já estáis purificados, mas nem todos, porque Ele sabia daquele que havia de o trair, o filho da perdição. A Bíblia diz também que nesses últimos tempos, tempos de apostasia, do esfriamento do amor, muitos dos filhos de Levi seriam purificados, e ele está fazendo, ele está trazendo a verdade à luz, e expondo a vergonha de muitos, porque a Bíblia diz que muitos iriam correr publicamente nu, toda a sua nudez será exposta. Já aqueles que confiam no justo, aquele que nos justifica, está vestido como o linho fino, que são as vestes daqueles que andam na justiça, aqueles que não se entregam à hipocrisia deste mundo, aqueles que não permitiram com que o Deus desta era perversa cegasse o entendimento, aqueles que não se entregaram ao suborno, porque aquele que se entrega ao suborno, ele se torna escravo daquele que o subornou. E em mais um dia que a gente siga cumprindo os propósitos que Deus tem em nossas vidas, como mente de Cristo, seguindo em espírito e em verdade, seguindo num espírito reto, um coração contrito, do qual a este ele não despreza e habita em nosso coração, exalando o bom perfume, anunciando as boas novas, a salvação, aqueles que estão dispostos a, assim como Jesus disse, esvaziar de si mesmo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, defender a coroa da vida até o fim. E em mais um dia que a gente medite nesta palavra, que a gente o siga em espírito e em verdade, afastando dos escarnecedores, não sentando na roda dos zombadores, para que não venha vos contaminar de heresias, de falsas doutrinas que nada acrescenta, porque só há um que é o mediador entre Deus e homens, é Cristo Jesus, aquele que a sua doutrina é a sã doutrina, porque ele não falou de si mesmo, ele falou do Pai, e todo aquele que aprende dele, todo aquele que o conhece o Pai, o Deus vivo, e o segue em espírito e em verdade. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.